Muito bem, meio-dia e 28 minutos. Vamos aí agora de entrevista para você aqui no C3 Notícias. Já estamos ao vivo ali no nosso Instagram, @macaúbasfm oficial. Pode aí participar com a gente também via o Instagram. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Ademar e o Leandro aí, representando o Conselho Tutelar. Primeiramente, sejam bem-vindos vocês aí ao nosso estúdio do C3 Notícias. Seja bem-vindo, Ademar. Bem-vindo, Leandro. Obrigado. Muito obrigado. A gente vai aí falar, né, muito sobre também aí fiscalização, como funcionam também as ações aí do Conselho Tutelar. Já vou começar aí perguntando, né, ao Ademar o que é o Conselho Tutelar e a sua função na cidade, para quem ainda não sabe. Primeiramente, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ana. Queria agradecer o convite, né, para estar expondo essas demandas, questões do Conselho Tutelar. Então, boa tarde a todo o telespectador que está do outro lado e que aproveite bastante essa roda de conversa que a gente está tendo aqui. E respondendo a pergunta que ficou a critério de Felipe, aqui na Macaúba 103, o que é o Conselho Tutelar? Ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, composto por 5 conselheiros, eleito pela sociedade local para um mandato de 4 anos. Ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E tem por finalidade, princípio, zelar para que as crianças e adolescentes também tenham acesso efetivo aos seus direitos, ou seja, um órgão social para fiscalizar se a família, a comunidade e sociedade em geral, o poder público, estão assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das crianças e do adolescente, cobrando de todos esses que cumpram as normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como da Constituição Federal. Ou seja, já respondendo a segunda pergunta aí, como funciona o Conselho, né? Essa que eu expus aqui agora já responde, né? O Conselho Tutelar, ele pode realizar encaminhamentos, requisitar serviço público, ampliar medidas de proteção. Quando eu digo requisitar serviço público, a gente tem o dever de requisitar da saúde, da educação, da social, enfim, de todos os órgãos que trabalham em proteção ao direito da criança e do adolescente. Ou seja, o Conselho Tutelar ele é um órgão fiscalizador que tem o dever de fiscalizar se esses órgãos municipais estão cumprindo o que está contido no ECA, que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Se Leandro querer completar. Bom dia. Então, como a Ademar disse, o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo. Quando fala autônomo, significa que as decisões do Conselho Tutelar ela somente pode ser revista pela autoridade judiciária. E para ser revista tem que ter legítimo interesse. Pode ser a família, tem que recorrer ao judiciário. Então percebe que uma decisão do Conselho Tutelar ela é de muita relevância. E isso exige dos conselheiros um amplo debate da demanda para a aplicação da melhor medida de proteção. A Ademar também disse sobre a requisição de serviços públicos, né? Então, para efetivação do direito da criança e do adolescente, muitas das vezes o Conselho Tutelar ele necessita de requisitar serviços na área de saúde, educação, assistência social, segurança pública, previdência, na área de questões relacionadas ao trabalho. Então, para questões relacionadas à educação, quando uma falta de vaga em creche, falta de transporte escolar, tem até questões relacionadas à merenda, isso é um amplo debate porque o município ele vem cumprindo essas exigências que já está na Constituição e bem como no Estatuto. Questões relacionadas à saúde, vem
tratamento de saúde, vem questões relacionadas a medicamentos de alto custo. Então, muitas famílias não têm condições de estar custeando uma medicação de altíssimo custo ou até um tratamento mesmo ali. E quando essas famílias não procuram os órgãos de atenção à saúde e não conseguem uma efetivação, um dos órgãos a se procurar é o Conselho Tutelar. Certo. Ana Clara, tem alguma coisa a falar aí? É bem interessante, né, esse papel que o Conselho Tutelar traz para a sociedade, até mesmo por conta... Eu já vi várias situações, né, já tive até o acesso a uma caderneta, ao livro, o Conselho Tutelar fornece, né, eu não sei onde tem onde a pessoa pode estar adquirindo e também tendo consciência, né, dos seus direitos. Tem muitos adolescentes que logo no início eu mesmo fui assim. Logo quando eu comecei a entrar na adolescência, eu ganhei esse livro, onde me atualizei muito dos meus direitos e deveres como adolescente, né, na época. Mas, continuando, como funciona a fiscalização do Conselho Tutelar? Então, a questão de fiscalização, o que o Estatuto ele prevê, o Conselho Tutelar ele atua para que o município, a sociedade em geral, cumpra com os deveres inerentes aos direitos da criança e adolescente. A fiscalização do Conselho Tutelar, elas têm uma visão maior referente às entidades de atendimento. Entendi. Certo. Ademar, quando a gente fala de Conselho Tutelar também, em breve, né, vai começar aí os festejos juninos aqui na nossa região. Não serve só para festejo junino, mas qualquer tipo de festa. Como deve funcionar como funciona, na verdade, a fiscalização sobre bebidas alcoólicas a jovens aí, abaixo de 18 anos, feita pelo Conselho Tutelar? E já implementando no meio dessa pergunta também, quem vende as bebidas alcoólicas para de menor de idade pode perder o alvará de funcionamento do seu estabelecimento? Essa questão, a gente já vem debatendo ela há muito tempo, né? Inclusive, a gente já esteve aqui por 2 oportunidades. A gente fez um amplo debate sobre isso aqui. E não só aqui, mas como em outras oportunidades, em reuniões. E essa é uma questão muito complexa. Porque a gente tinha que... antes, o Conselho Tutelar ele foi criado em 2006, né? E aí, no início da gestão do primeiro Conselho Tutelar, começou a se fazer uma fiscalização pelo Conselho Tutelar na comercialização de bebida alcoólica. Mas a lei não permite isso, que o Conselho faça essa fiscalização diretamente, que é a questão da abordagem, da repressão. O Conselho Tutelar, ultimamente, nos festejos juninos, eu me lembro, acho que de 3 anos para cá, a gente vem fazendo o trabalho preventivo, que é o trabalho de conscientização, de fixar a portaria nos locais, não só nos locais da praça dos festejos juninos, mas nos bares em volta e também nas comunidades rurais. Então, o Conselho Tutelar ele tem essa atribuição de fazer esse trabalho preventivo. A questão de repreender, do funcionário perder o alvará, eu imagino que isso seja uma atribuição mais para a polícia militar, né? De repreender, abordou, a criança está no comércio ingerindo bebida alcoólica, ou soube notícia que o proprietário forneceu, abordar, levar para a delegacia, tomar as medidas cabíveis. Denúncia anônima, né? Tem gente que denuncia aí. Se você quiser complementar. Assim, referente à bebida alcoólica, o que a gente percebe no município é que se tornou uma questão cultural. Qualquer festa de aniversário tem bebida alcoólica e assim qualquer evento familiar. Então isso se tornou cultural. Por criança e adolescente é considerado um crime previsto no artigo 243 do Estatuto. E o dono do estabelecimento ou quem fornece ali, pode ser qualquer pessoa, né? O que o Estatuto prevê é fornecer de qualquer forma a criança a adolescente bebidas alcoólicas. Pode ter uma detenção de 4 a 8 anos e pode até fechar o estabelecimento, que é a perda do alvará, né? Aqui no município eu acredito que
poucos estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica têm alvará de funcionamento. Acho que era uma necessidade o município estar criando, até para ter uma fiscalização mais acirrada, né, dessa Sim. questão. Assertiva ali também, né? Você já saber a localidade. E assim, quando o Conselho Tutelar ele toma ciência de uma denúncia desse fato, do uso de bebida alcoólica por criança e adolescente, o Conselho Tutelar ele encaminha a Delegacia de Polícia Civil, pedindo investigação do ilícito penal, faz um encaminhamento da criança ou adolescente ao CREAS, que é para o acompanhamento psicossocial, para orientações da família, é um órgão de promoção e proteção da família. Se necessário for, um encaminhamento também às unidades de saúde, que talvez o adolescente já esteja viciado, como é o dizer, né? E se for necessário, tem um acompanhamento que é para bebidas alcoólicas e outras drogas, que é fornecido pelas unidades de saúde, em específico o CAPS. Para complementar, a gente faz também um encaminhamento ao Ministério Público, informando do ilícito penal e sugerindo intervenções para investigações também do fato da venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Então, referente aos pais, o Conselho Tutelar ele notifica os pais à sede do Conselho Tutelar e esses pais são notificados a cumprir com os deveres inerentes ao poder familiar, inclusive intervindo para que o filho não ingira mais bebida alcoólica. Porque assim, os pais que têm a obrigação de dar todo um amparo ao filho, inclusive questões de saúde. Que a bebida alcoólica por si só ela já traz riscos à saúde, né? Então tem uma intervenção também junto aos pais e tem a ação penal que vai entrar em curso a partir da representação que a gente encaminha ao Ministério Público e também à delegacia. Então a ação, a criança e adolescente que ingere bebida alcoólica, ela não está cometendo crime. Quem comete crime é quem fornece, que é pode ser o dono do estabelecimento ou até uma pessoa ali que forneceu. Maior de idade, nos festejos juninos a gente vê muito isso, né? É algo que não foge, não tem como fugir dessa realidade, a gente tampar as vistas e falar, não acontece isso. Acontece em todo lugar. E assim, o Conselho Tutelar recebeu no ano passado, que é o ano, a gente está até com um relatório aqui de 2022, né? A gente recebeu 18 denúncias do uso de bebida alcoólica por crianças e adolescentes. Então, assim, a sociedade também, ela meio que acho que não querem denunciar ou percebe alguma coisa do tipo e já está achando que é normal. E isso que a gente pede, né? Tiverem conhecimento de crianças e adolescentes que estejam ingerindo bebida alcoólica, entrar em contato com o Conselho Tutelar, informando, se possível, o endereço, o nome dos pais, o nome da criança, porque aí a gente tem uma intervenção mais assertiva. Por exemplo, o que acontece muito, né, Dema? Fazem algumas denúncias genéricas. Fala assim, tem várias crianças e adolescentes ingerindo bebida alcoólica na praça. Mas para o Conselho Tutelar chegar ao local e analisar, a gente não vai conseguir identificar essa criança. Então, assim, a pessoa que tem um conhecimento, que sabe, faça a denúncia, identificando pelo menos o nome da criança, porque a gente vai ter uma intervenção com a família e possivelmente com essa intervenção com a família a gente vai conseguir identificar também quem forneceu. E aí a gente faz as orientações, que é buscar a delegacia e o Conselho Tutelar também pode aplicar algumas medidas de proteção. Só queria fazer uma complementar fala. Sim, pode fazer. Quando o Leandro falou sobre os alvará, eu já bati na tecla várias vezes em reuniões para o município tomar uma providência em relação à regularização desse estabelecimento que comercializa bebida alcoólica. Isso iria ser benéfico para todos, né? Principalmente para o município, que ele ia arrecadar mais, que o proprietário ia ser obrigado a pagar uma taxa para funcionar e, consequentemente, iria diminuir o número de estabelecimentos, diminuindo o número de estabelecimentos, iria diminuir o consumo, né, de bebida alcoólica para menor. Então, a gente já sugeriu isso em várias reuniões e outra sugestão também ao município, que eu já coloquei em reunião, é a possibilidade de criar uma guarda municipal em Macaúbas para ajudar nesse combate à fiscalização de bebida alcoólica. Nos festejos juninos, por exemplo, eu não estou
dizendo assim que é a polícia que é obrigado. Mas a polícia, para fazer um trabalho repreensivo, a polícia trabalha armada, né? O Conselho Tutelar, ele não trabalha armado. Você vai abordar um adolescente bebendo, você vai correr o risco de você ser agredido, né? E a polícia militar, ela trabalha armada, ela tem o poder de repreender tanto o adolescente ou o proprietário que está vendendo para o menor. Certo. Então fica aí, né, a questão em aberto sobre as providências sobre essas situações e também a ajuda da sociedade, né, que eu percebo. Bom senso. Porque realmente trabalhar sozinho a gente não consegue. Mas sobre as questões aí, né, tem muita criança em pobreza aqui em Macaúbas. Como andam essas crianças, as crianças de família em situação de pobreza? Como está a situação delas na cidade? Como funciona o trabalho de vocês em relação a isso? Essa questão a gente recebe muito também. Foi até bom vocês fazerem essa pergunta, porque a gente trabalha diretamente com essas questões. A gente não atua diretamente. A gente solicita o serviço, como eu disse no início, né? Isso aí vai mais para solicitação à área social. Mas, além desses encaminhamentos, dessa solicitação para benefícios eventuais, que é cesta básica, ou a família que não tem que mora de aluguel, um aluguel social, tem as questões de voluntariedade que a gente faz, né? Eu, como conselheiro, eu tenho muito contato com a sociedade, com o empresário. A gente pede cesta básica. Na medida do possível, a gente ajuda essas famílias que nos solicita esse serviço. Claro que não é um serviço completo, não é um serviço que vai resolver o problema no futuro. É uma coisa só momentânea. Você vai matar a fome daquela família ali, mas amanhã ou depois vai precisar novamente. Por isso que a gente tem essa atribuição de encaminhar a Secretaria de Ação Social aos órgãos da Secretaria para dar essa sustentabilidade a essas famílias. E a gente também vê uma necessidade no município até de um projeto maior para estabilizar essas famílias que estão passando por linha de pobreza. Como eu falei, às vezes só a cesta básica ou o aluguel social ele não resolve. Tem que colocar essa família para saber se sustentar, né? Então, uma Ou estabilidade, seja, né? às vezes tem uma família que tem uma família que tem um adolescente ou um jovem já maior que necessita que quer um trabalho. Eu acho que o município poderia ter um projeto para ajudar nessa questão de estabilizar essas famílias. Certo. Agora já são 12h47. Tá rolando aqui a entrevista com os representantes Leandro e o Ademar do Conselho Tutelar. Leandro, pode complementar aí essa questão. Perfeito. Então, assim, a situação de carência, a situação de vulnerabilidade de famílias, ele é recorrente, né? Com o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, que são benefícios assistenciais, trouxe um pouco de estabilidade para algumas famílias. Mas existem ainda muitas famílias que estão em situação de carência. E quando chega ao Conselho Tutelar, a gente dá prioridade. Quando cita que uma família está passando por situação de carência, situação de fome, né? Também que as outras formas de violência, o Conselho Tutelar dá uma atenção. A gente faz a visita quase que de imediato. A partir da visita, o Conselho faz um encaminhamento aos órgãos da assistência social, que é um desses órgãos é o CRAS, e a gente sugere os benefícios eventuais. Aí tem a cesta básica, como a Ademar falou, tem o aluguel social, em caso da família não ter um local para morar junto com sua família. E esses órgãos vão fazer uma análise, ver se enquadra nos requisitos lá de socioeconômico. E a partir dessa intervenção do órgão, eles analisam se a família enquadra no requisito para receber tanto qualquer desses benefícios eventuais. Então, assim, o Conselho Tutelar, ele trabalha em período ininterrupto. Isso quer dizer que qualquer hora pode entrar em contato com o Conselho Tutelar, de manhã, à tarde, à noite, final de semana, feriado, madrugada.
O Conselho Tutelar, ele trabalha em período ininterrupto. E assim, a gente tem um número de contato. Qualquer hora que precisar, o Conselho Tutelar está à disposição. Certo. Então, bora falar aí antes da gente finalizar. Se a pessoa quer, precisa, necessita do Conselho Tutelar, por onde ela encontra vocês ou ela pode entrar em contato com vocês? Então, o Conselho Tutelar tem um número de contato, 24 horas, que é vou até deixar disponibilizado aí, é o 9811 93410. Esse é o número de plantão, tem o WhatsApp. E Sim. qualquer hora pode entrar em contato por mensagens, pode ligação direta também, é a mesma coisa. Também pode procurar na sede do órgão, que é ali na rua Castro Alves, ali do lado da Coelba. É onde era o antigo Bolsa Família, né? É onde A era o Bolsa Família. famosa Rua do Correio. Perfeito. Popular Rua do Correio, onde a Macabros FM ficava antes também. Ficava localizada lá, naquela rua. Ademar e Leandro, a gente agradece, tá? Vocês terem vindo, ter aceito o convite. Conversei diretamente com a Ademar aí. Acho que tem umas 2 semanas, né, que a gente marcou essa entrevista. Isso. Tem umas 2 semanas já, que é bem importante aí. Agradeço demais e espero vocês numa próxima para a gente abordar outros assuntos, outros temas aí relacionados também ao Conselho Tutelar, tá bom? Inclusive tem um assunto que a gente não é que a gente dá mais prioridade, é porque está chegando muitas denúncias para a gente, que é a questão de violência sexual, né, contra Sim, criança e adolescente. contra isso, Aí, tá numa havendo. nova oportunidade a gente pode estar falando sobre isso. Como eu falei que NAID fez a proposta para a gente pode, se vocês quiserem, fazer tipo uma cartilha, né? Sim, Com de alguns dados pra assuntos. você está divulgando. Eu não sei se a gente não pode divulgar o nome, né? Mas eu acho que dado a gente pode estar divulgando para a população ter conhecimento de que o trabalho da gente não está sendo em vão, né? Assim que a gente recebe, que as pessoas denunciam, a gente busca de todos os meios tomar as providências cabíveis para que, no que a gente fala, nesse caso, a justiça seja feita, né? Sim. Então a gente vai alinhar, vou ver uma outra data aí para trazer vocês aqui de novo para a gente falar sobre E já fica, né, esse assunto, já fica aí. para os ouvintes, que é uma situação onde muitas vezes ocorre, a sociedade oculta. Eu vejo muitas situações onde tem pessoas que sofrem algum tipo de violência e acabam ocultando por vergonha. Então, que os ouvintes aí... Ou ameaça. Isso. Você, ouvinte aí de casa, que tiver algum questionamento, a gente vai estar procurando trazer essa conversa, esse bate-papo aqui no estúdio. Então, você pode elaborar seu questionamento e mandar para a gente, que a gente vai montar essa matéria para trazer. Né? E tem um contato, lembrando que esse tipo de denúncias é anônimo, gente. Vocês podem, acho que entrar em contato com o Conselho Tutelar anonimamente também. Vocês podem denunciar que nenhum dado vai ser divulgado, né, da pessoa ali que está denunciando. Quem tiver o medo ou receio. Isso mesmo. Se for na sede do Conselho Tutelar fazer a denúncia também, se o denunciante preferir que seja anônimo, o Conselho Tutelar vai colocar como anônimo também. Que é um direito aí da pessoa que denuncia em qualquer tipo de denúncia, tanto para a Polícia Militar quanto para qualquer outro meio de denúncias, você ter a opção de anônimos. Obrigado, tá? Vocês ficam à vontade de fazer o agradecimento de vocês também. Como eu falei no início, eu queria agradecer pelo convite, né? Da gente estar expondo essa roda de conversa aqui para vocês, locutores, para o telespectador que está do outro lado, né? E como a locutora Ana falou aqui, a gente conta com a colaboração de toda a sociedade para estar denunciando não só esse tipo de caso que a gente estava citando aqui agora de violência sexual contra criança e adolescente, mas também outros tipos de demanda que a sociedade vem passando e que às vezes fica com medo ou por ameaça ou por outro tipo de situação. Então a gente pede à população que denuncie. As providências estão sendo tomadas, é bem vagaroso mesmo, às vezes um demora mais que os outros, mas todos os casos que chegam ao Conselho Tutelar, que a gente pode estar tomando as providências, encaminhando, a gente está fazendo. Então, denuncie,
E, no mais, agradecer a vocês pelo convite e desejar uma boa tarde e um bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de vocês, mais uma vez estar aqui disponibilizando informações essenciais à nossa sociedade. E deixo novamente, né, a questão para todos os ouvintes, para você que está aí sintonizados com a gente, que tem alguma situação na sua rua, na sua região, lembrando que em todas as questões, né, tanto bebida, abuso ou outras, você pode estar denunciando anonimamente, sem medo algum. É isso mesmo. Obrigado, Ademar. Obrigado, Leandro.